Antigamente, quando a gente falava de sprite, era só a imagem do objeto, que era uma imagem pré-formatada para você poder utilizar ele no seu jogo, no seu programa. Com o passar do tempo, principalmente com o desenvolver da orientação a objetos, a gente trata o sprite como sendo um conjunto de informações, inclusive a imagem. Então, todo sprite tem um conjunto de informações juntamente com a imagem. Então, quando a gente fala de sprite, a gente fala de imagens suportadas por hardwares específicos, que eram utilizados em videogames antigos, tal. Aí, atualmente, já não tem mais a necessidade do uso de hardware para tratar apenas a imagem específica. E o sprite ainda é utilizado em imagens específicas de jogos em 2D, porque a gente, os sistemas atuais, assim, a gente não precisa de hardware específico. Né? Os sistemas atuais utilizam placas de vídeo específicas que a gente coloca as imagens lá dentro da placa de vídeo e elas são mostradas na tela com uma velocidade melhor. E o conceito de sprite está evoluindo, então a gente não é só mais a imagem. O conceito do sprite agora envolve informações. Então nós temos uma classe chamada sprite no Pygame e através dessa classe sprite a gente pode colocar num mesmo objeto, a gente pode colocar a imagem, a gente pode colocar a posição, pode colocar a largura, a altura e várias outras informações. Tá? Inclusive testar colisões, tudo isso dentro do mesmo objeto sprite. Vamos ver como é que isso funciona. Existe uma classe chamada sprite, então que através dessa classe a gente pode produzir sprites. Tá? Então existe uma classe chamada sprite lá no Pygame, existe uma classe chamada grupo, que é usado para agrupar os sprites, e a gente pode, com a utilização de grupos, a gente consegue criar um monte de efeitos fáceis. E existe uma classe chamada dirt sprite, que é para utilizar com dispositivos mais devagar, né, com recursos limitados, quando a gente vai criar sprites muito grandes. O que acontece? Esses sprites muito grandes, eles precisam ser mostrados na tela. E aí, se você coloca um sprite muito grande na tela, pode ser que ele tenha um certo delay para exibir o sprite, ou às vezes para transformar ou para trabalhar a imagem. Então, esse Dirt Sprite que foi criado, ele foi criado para que você possa atualizar só um pedaço do sprite na tela. Então, por exemplo, digamos que você tem uma nave mestre lá que é enorme, ela ocupa quase a tela inteira. E ela fica passeando, né, andando pela tela e vai acontecendo umas explosões nela. Se a gente tiver que a cada explosão que acontecer a gente atualizar todo o sprite, isso pode tornar devagar o nosso jogo. Então a gente faz com que ele atualize só a área onde aconteceu a explosão. Então a tela continua do mesmo jeito, só que a área onde aconteceu a explosão vai atualizar. Esse é o Dirt Sprite. Tá? Bom, vamos usar essas classes aqui. Então vamos brincar aqui para usar essas classes de sprite. Vamos criar aqui um código para testá-los. Teste de sprite. Teste de sprite. Sprite. Só lembrando, gente, teste a gente escreve com um E no final, tá? Porque se a gente escrever sem o E, ele vai entender que é teste em inglês e ele vai passar a executar o seu arquivo como um arquivo de teste, é um processo diferente. Vamos pegar aqui o código da colisão só para poder buscar essa parte inicial aqui, para a gente não ter que digitar de novo, e essa parte final aqui do loop do jogo também, para a gente não ter que digitar de novo. Pronto. Isso aqui a gente tira, não vai botar nenhum retângulo na tela, não vai testar nenhuma colisão, e aqui por enquanto só testa para ver se o cara quer sair do jogo. Pronto, aqui nós temos o loop do jogo, tá? E a tela declarada. Nós vamos criar um sprite. O nosso sprite inicialmente vai ser um retângulo. Vamos fazer ele passear pela tela, um retângulo comum. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar uma classe que vai utilizar todos os recursos da classe sprite que tem no Pygame. Então nós vamos criar uma classe. Vamos chamar essa classe de, sei lá, é um retângulo, vamos chamar de quadro. Ou melhor, vamos chamar de meu sprite. Meu sprite, tá? Ou melhor, vamos chamar de personagem. Pronto, agora está decidido. Personagem. Pronto, personagem. Como eu falei para vocês, a declaração de classe é assim.
classe personagem, aí aqui a gente coloca o construtor, tá? E diz o que vai ter no personagem. Então a gente fala que o personagem vai ter tamanho, sei lá, tamanho, vai ter posição, pode ser uma tupla aqui, sei lá, 10 por 10. Então a gente vai dizer o que tem na classe personagem. Só que é o seguinte, a classe personagem, a gente vai usar a classe sprite que tem no Pygame, tá? Então nós vamos dizer que o personagem ele herda de sprite. Então a gente coloca aqui personagem igual não, abre parênteses, Pygame.sprite.sprite, que é a classe sprite. Então o personagem é uma classe personagem, ela já passa a receber tudo que tinha declarado na classe sprite. Então a nossa classe personagem agora fica poderosa. Tá? Quando a gente criou esse arquivo aqui, a gente chamou esse arquivo de test.sprite. Se a gente chamar de teste com T mudo, e a gente cria um arquivo teste no Python, ele passa a interpretar esse arquivo como um arquivo de teste. Então ele vai executar de maneira diferente. Quando a gente coloca teste com E, aí ele entende que é um código em Python comum. Tá? Só que se botar teste com T mudo, ele passa a entender que é um arquivo de teste e vai executar de maneira diferente. Muito bem, vamos criar um sprite do tipo quadro. Quando a gente cria um sprite, naturalmente, né, a classe sprite do Pygame ela já vem com dois métodos importantes. Ele tem um método chamado update, que serve para atualizar as informações do sprite. A classe sprite, esse método, ele não faz nada, ele é um método oco praticamente. Então aqui na classe personagem nós vamos dizer como que esse personagem vai ser atualizado de tanto em tanto tempo, né, a cada ciclo do nosso loop do jogo. Por enquanto vamos deixar PES aqui. Tem um método que nós vamos criar chamado draw para pintar também, vamos deixar aqui. É um método, não é oco, né, mas é um método, quer dizer, ele não existe esse método na classe sprite, mas nós vamos criar para poder pintar na tela. E esse método draw, a gente vai pedir a surface. Então, melhor, vamos chamar de tela aqui. A gente vai pedir em qual tela que vai ser pintado. Vamos deixar pass também aqui, para dizer que não tem nada. Então, a nossa classe personagem vai estar assim, ó, tem um update, tem um draw, e tem um init aqui dizendo algumas informações dessa classe sprite. Para a gente criar um objeto do tipo desse sprite, a gente cria uma instância dele. Então a gente põe lá personagem, abre e fecha parênteses, pronto, voa lá. O P1 é um personagem. Tá? Já tem uma instância de personagem na memória que a gente acessa por essa variável P1. Na hora de pintar na tela, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar aqui p1.draw e aí nós vamos passar que ele tem que pintar na screen, na surface screen. Na hora de calcular as regras, nós vamos colocar aqui p1.update e ele vai calcular as regras do P1. Se a gente rodar, não vai aparecer nada de novo, porque o P1 ele é um personagem, mas ele não faz nada para se desenhar na tela. Espera que eu botei o draw errado aqui, draw com W minúsculo, né? Muito bem. Ele não faz nada na hora que chama o draw, então ele não vai nem se desenhar na tela e também não está atualizando informação nenhuma. Tá? Vamos fazer o draw desenhar um retângulo na tela. Então a gente põe lá pygame.drawRect. E vamos dizer que vai desenhar um retângulo na tela. A cor do retângulo vai ser 255, 2550. O retângulo vai ser... Vou desenhar um retângulo, efetivamente um retângulo aqui na posição definida aqui nesse objeto rect. Tá, então no rect nós vamos desenhar a partir da posição 100 e 100 com tamanho 50 e 50. Tá bom? E depois 0 para dizer que o retângulo é pintado. Vou só puxar isso aqui para baixo. Pronto, só para a gente poder visualizar na mesma tela. Então agora o draw, toda vez que a gente chamar o draw, ele vai desenhar esse retângulo na tela. Como esse draw está sendo chamado aqui, ele vai desenhar um retângulo na tela. Ó, está desenhando um retângulo na tela naquela posição que a gente definiu. Tá? Muito bem.
Do jeito que está, esse retângulo sempre vai ficar nessa posição 100,100. Então não tem nada que a gente possa brincar com ele. Mas digamos que esse sprite, vamos fazer ele passear pela tela. Então, ao invés de desenhar o retângulo na posição 100,100, vamos colocar aqui uma variável chamada x. Só tem um problema. Quando a gente coloca a variável x aqui, ele está esperando uma variável declarada aqui, ó, x igual a algum valor. Tá? Só que essa variável é o que a gente chama de variável local. Ela só vive enquanto essa função draw está sendo executada. Quando a função draw acabar, essa variável desaparece. Quando ela voltar a ser executada, ela começa de novo com 10 e vai mostrar o valor aqui, depois ela desaparece, depois volta a ser 10. Então ela nunca vai sair do 10, ela sempre vai ficar no 10. Tá? O ideal é a gente usar uma variável que fica guardada na instância do personagem, que vai ficar guardado nessa área aqui do heap. Para criar uma variável na área do heap, nós vamos usar aquele self. Então a gente põe lá self.x igual a 10. Tá? Na hora de usar, não é x e sim self.x. Quando a gente fala self, ele está se referindo à instância do personagem. Então, digamos que a gente criou o P1, né? Cadê? Vamos botar aqui P1. Mas não está aparecendo o preço. Agora não estou entendendo. Bom, ele está aparecendo o P1 aqui. E a gente vai criar uma instância. Vamos criar um novo arquivo, vai ficar mais fácil para brincar. Então, vamos criar aqui um P1. Isso, agora foi. E vamos criar uma instância aqui na área heap. Tá? Então, quando criou o P1, ele criou um personagem. Criou uma instância de personagem, o P1 aponta para personagem. Como a gente está criando as coisas dentro da classe personagem, você não sabe se a instância dessa classe vai se chamar P1, P2, P10, P20, Antônio, Mário. Você não sabe como é que vai ser o nome qual variável que vai ser o nome dessa classe. Então, quando a gente precisa acessar a instância, a gente usa essa palavrinha self, que ele se refere à instância que está sendo acessada no momento. Tá? Então, self x, estamos criando uma variável nessa instância e essa variável vai se chamar x. Então, aqui vai ter uma variável chamada x, contendo o valor 10. Tá? Muito bem. Então, ele vai sempre desenhar no x. O que a gente pode fazer? Aqui o draw, a ideia do draw é sempre desenhar. Então a ideia não é você calcular nada aqui, é só desenhar na tela. Pega as informações do estado desse personagem e desenha na tela. O update, a função do update, sim, é calcular. Então vamos fazer o update, mudar a posição do x, incrementando ele. Então o x vai ser igual a x mais 1. Então, a gente vai incrementar o x. Toda vez que chamar o update, incrementa o x. Chamou o draw, desenha na tela. Isso vai fazer com que o nosso retângulo ele passeie pela tela. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele vai passear pela tela. Tá? Ele começou na posição 10 e foi subindo a posição. Esse x existe na instância, né? Então ele vai existindo e vai aumentando e cada hora vai pintando o retângulo numa posição diferente. Tá bom? Muito bem. O sprite ele tem uma característica importante. O uso do sprite ele pode ser facilitado se a gente trabalhar com um elemento chamado image. Ao invés de desenhar o retângulo na tela, a gente pode trabalhar com um elemento chamado image. Então a gente vai ter aqui, ó, self.image. A imagem, vamos criar uma pequena surface, tá, do tamanho do nosso retângulo. Então vamos criar aqui um pygame.surface do tamanho 50 por 50. 50 por 50. Não preciso nem especificar 0,32. Então ele está criando uma surface, não importa a posição em que ela está, tá? Ele só está criando uma surface com 50 de largura e 50 de altura nos pixels. Tá? E aqui, para a gente coordenar a posição do sprite, não vai ser a variável pos. Tá? Para a gente coordenar a posição e o tamanho, não vai ser essas variáveis aqui, nem o x. Nós vamos usar uma variável do tipo especial, que é uma variável do tipo retângulo.
E essa variável tem que ter o nome rect, para a gente poder usar recursos que o sprite fornece como colisão. Então, image, né, a gente pode usar esse recurso para pintar o sprite na tela, e rect, nesse nome de variável aqui, a gente pode usar para poder guardar informações da posição, largura e altura do sprite. Então, self.rect vai ser um objeto do tipo rect. Tá? A gente pode montar aqui um objeto do tipo rect, pode dizer qual é a posição dele, qual é a largura e a altura. Tá bom? Vamos botar aqui só pygame.rect para ele criar bonitinho. Então nós temos aqui self-image, self-rect. Qual a vantagem? Quando a gente for desenhar, nós vamos desenhar, ao invés de recalcular esse rect aqui, ó, nós vamos chamar para que ele desenhe o self-rect. Esse rect aqui que foi criado. Esse rect está na posição fixa, 10, 10, não tem problema. Tá? Vamos atualizar a posição dele. Então nós vamos pegar self-rect.x é igual a self-rect.x mais 1. Então vai funcionar da mesma forma, só que ao invés de a gente guardar as variáveis separadas, x, y, w e h, a gente está guardando elas todas dentro desse objeto do tipo rect aqui. Quando a gente rodar, o nosso sprite vai aparecer na tela, ó, e vai percorrer a tela. Tá? Muito bem. Então fizemos aí um personagem, né, um sprite, contendo aí uma superfície e os dados do retângulo, né, que indicam aonde que ele vai ser posicionado, a largura e a altura dessa superfície. Vocês estão vendo que está duplicado aqui. Né? Tem um outro jeito da gente criar isso, que é fazendo assim. O rect ele pode pegar a imagem. Quando a gente cria uma surface, essa surface já tem um rect. Então a gente usa uma função chamada getRect e ele pega a imagem dessa surface aqui. Aí o que nós faríamos é self-rect x igual a 10 e ponto y igual a 10. Ponto y igual a 10. Tá? Ou, melhor do que isso, é a gente chamar self-rect.move, que é uma função que ele tem, onde a gente diz em que posição que ele vai ficar a partir de agora. Então ele começa no 0, 0, quando a gente pega esse getRect aqui, ele traz um retângulo na posição x, 0, y, 0, largura 50, altura 50. Tá? E a gente fazendo um move continua com a largura 50, altura 50, só que o x passa a ser 10 e o y passa a ser 10. Vamos ver? Não moveu não, cara. Peraí que alguma coisa de errada não está certa. Deixa eu ver a documentação aqui do rect. Peraí. Vamos pegar aqui a documentação do rect. pygame.org. Docs. Essa página do Pygame é muito legal, tem bastante informação. Rect, vamos entender como funciona o rect. Moves the rectangle. In place. A IP é o in place, acho que é esse IP que eu tenho que usar. O move, ele move o retângulo. Na verdade, ele não move o retângulo, ele retorna outro retângulo que foi movido por esse coisa. E o move IP, ele move o mesmo retângulo. Então, se eu for fazer o move usando assim, eu teria que fazer que self-rect é igual a self-rect move. E se eu usar o move IP, ele na verdade está pegando este retângulo aqui e já movendo ele para a posição 10, 10. Então é o move IP. Agora sim, nossa caixinha está deslocado 10 do eixo Y e começou no 10. Tá? Muito bem. Então criamos aí o nosso personagem usando o update, o draw. Qual a vantagem da gente colocar isso no sprite? Que se eu quiser criar mais um personagem, vou botar aqui, ó, personagem 1, 2 e 3, a gente pode criar esses personagens. Vamos só fazer um move dele, ó, pego o rect do P2 e movo em place, né, para 40 por 50. Ou melhor, 40 por 50 não, 40 por 100. E vamos fazer a mesma coisa para o P3. Vamos botar aqui 80 por 200. Então vai aparecer um retângulo abaixo do outro quando a gente rodar.
Se a gente for ver, na verdade vai aparecer só um retângulo, porque esses outros caras aqui a gente criou, né, mas eles não estão sendo calculada a posição deles. Então a gente colocaria assim: P1 update, P2 update, P3 update, P1 draw, P2 draw, P3 draw, P2 e P3. Tá bom? Aí sim, agora vai aparecer 3 retângulos na tela, cada um numa posição e todos eles se movendo, ó, porque todos eles calculam a posição através do update e todos eles calculam, desenham na tela através do draw. Agora nós vamos brincar com outra característica que tem nesse módulo sprite do Pygame, que é o grupo. O grupo permite que a gente facilite esse processo de calcular as coisas e desenhar as coisas na tela. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente cria um grupo que é Pygame. Aí você não precisa criar uma classe, tá? Você já vai usar a classe grupo mesmo. Pygame Sprite Group. Cria lá um objeto, né? Nós estamos criando um objeto do tipo grupo. E aqui nesse objeto nós vamos adicionar esses sprites aqui. Então a gente adiciona o P1, o P2 e o P3. Isso aqui está jóia, está adicionado. Na hora de atualizar, eu não preciso chamar cada um dos sprites. Eu chamo o grupo.update. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o update de cada um dos sprites. Tá? E na hora de desenhar, eu chamo o P1 draw. Eu chamo o grupo.draw. E digo em qual tela que vai ser desenhado, né, na tela screen. Então o update ele atualiza todos os sprites daquele grupo e o draw vai desenhar todos os sprites daquele grupo. Dá play e deu pau. Tá, isso aqui, esse problema aqui é fácil. Deixa eu ler aqui, peraí. Internal unhashable type list. O que acontece é o seguinte: quando a gente adiciona um sprite dentro do grupo, a gente de certa forma tem que avisar para o sprite que ele também pertence ao grupo. A gente avisou o grupo que tem um sprite, agora a gente tem que avisar o sprite que ele pertence àquele grupo. Há um código para isso. E esse código está no construtor. Ele está aqui, quer dizer, ele deveria estar aqui, mas ele não está aqui, eu não recriei esse código. Então, quando eu crio o construtor, eu tenho que avisar que ele precisa executar o construtor que já está definido na classe sprite. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar a palavrinha super, que quer dizer que eu vou executar alguma coisa de uma classe superior, né, da classe que eu estou herdando. Então, super.init, que é o construtor, e passo --init e tal, e passo, acho que eu passo self aqui, deixa eu ver se é assim. Acho que eu faço self. Aí eu passei essa minha instância para a classe super, né, para o método init da classe super, ou seja, ele vai executar o construtor da classe super com essa instância self aqui. Vamos dar play. Na hora que ele executar essa instância, ele vai cadastrar o personagem no grupo. Tá, não passo self não, desculpa, gente. Aqui eu não passo self. Tinha algum momento que eu tinha que passar um self. Pronto, ó, tá bonitinho, né? Mais ou menos. Ele não está desenhando na tela, mas ele não deu mais o erro. Deixa eu ver por que ele não está desenhando na tela. Draw rect tela. Rect draw. Bom, esse group add aqui eu acho que não funcionou essa lista não. Vamos adicionar ele separadamente, tá? Group add e group add. Ele tinha criado os sprites, mas não funcionou também não. Eu acho que alguma coisa eu não fiz certo. Gente, eu preciso colar. Normalmente eu não colo, mas eu preciso colar. A gente teve uma aula hoje e eu fiz esse recurso de sprite. Deixa eu ver como é que eu criei. Ops.
sprite novo. Super init, é isso mesmo, super init. Não passei nada. Image, criou a surface. Image fill. Ah, tá, a cor. Faltou a cor. Quando a gente chama o draw do grupo, o que acontece? Ele não chama esse draw do sprite. Então isso aqui praticamente nem está sendo executado. A gente pode até tirar ele. O que ele vai fazer? Ele vai chamar essa imagem aqui. Ele vai fazer um draw dessa imagem nessa posição desse retângulo. Só que a imagem, por enquanto, é uma surface, ou seja, ela não tem cor nenhuma. Então vamos preencher essa imagem com uma cor. Vamos botar aqui, ó, amarelinho. Então preenchemos a imagem de amarelinho. Agora é uma surface de amarelo. Quando a gente der play, deu pau. Não tem objeto fill, não é self-fill, self.image.fill. Então a imagem, a gente preenche ela de amarelinho e vamos executar. Pronto, agora sim, ó, são 3 surfaces de amarelinho. Tá? Chamamos o grupo .update, ele atualiza todo mundo. Chamamos o grupo .draw, ele vai desenhar todas as imagens nos retângulos respectivos. Agora deixa eu só ver se funciona aquela lista. P1, P2, P3. Fecha a lista, vamos ver se ele adiciona como lista lá, porque eu não costumo adicionar como lista. Funciona, tá? Ele adiciona como lista sem problema. Muito bem, então criamos um grupo de sprites e colocamos todos os elementos lá dentro desse sprite. Tá?